Ele estava preso, algemado, vigiado por soldados, sem saber se sairia vivo. E foi exatamente nesse lugar que ele escreveu uma das frases mais citadas da Bíblia. Não andem ansiosos por coisa alguma. Pensa nisso por um segundo. Um homem sem liberdade falando sobre paz. Um homem esperando julgamento, falando sobre descanso interior. Um homem que poderia morrer a qualquer momento, dizendo: a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Então a pergunta é inevitável. Como alguém nessas condições fala sobre não viver ansioso? Se você sofre com ansiedade, se sua mente não para, se você já tentou orar e mesmo assim o coração continua acelerado, o que Paulo escreveu da prisão pode mudar a forma como você entende Filipenses 4 para sempre. Aqui não é frase motivacional, não é espiritualidade rasa. É alguém que enfrentou açoites, perseguições, abandono, prisão e ainda assim descobriu um caminho real para a paz. E talvez o problema não seja que você não tem fé. Talvez você só nunca tenha entendido o que Paulo realmente quis dizer. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não trata a Bíblia como frase bonita de status. A gente mergulha no contexto, na dor, na realidade e aplica no dia a dia. Agora deixa eu te levar para Roma. Imagine uma cela fria. Não era uma prisão moderna. Era úmida, escura, com cheiro de mofo e ferro. Paulo não estava ali por roubo, nem por violência. Ele estava ali porque pregava sobre Cristo. Ele já tinha sido espancado, já tinha sido apedrejado, já tinha sido traído por gente que caminhava com ele, já tinha passado fome, já tinha enfrentado naufrágio e agora estava preso. E é nesse contexto que ele escreve aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma. Isso parece quase ofensivo para quem está ansioso hoje, porque ansiedade não é escolha simples. Não é só para de pensar nisso. Não é confia mais. Não é tenha fé. Então, o que Paulo queria dizer? Primeiro, precisamos entender algo importante. Paulo não estava negando a existência de problemas. Ele não disse: não existem motivos para preocupação. Ele tinha motivos reais. Ele podia ser executado. A palavra usada ali para ansiedade carrega a ideia de mente dividida. Uma mente puxada para vários lados ao mesmo tempo. Preocupação constante. Pensamentos que não param. Isso não é moderno. Isso é humano. Mas Paulo continua: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Aqui está o primeiro ponto que quase ninguém percebe. Ele não diz apenas ore, ele diz: ore com gratidão. E isso muda tudo, porque gratidão no meio da dor é uma decisão espiritual. Não é emoção, é posicionamento. Paulo estava preso, mas não estava focado na prisão. Ele estava focado na presença de Deus dentro da prisão. Existe uma diferença enorme. Você pode estar numa situação difícil e deixar que ela defina seu estado mental. Ou pode estar na mesma situação e decidir que sua mente não será governada por ela. Paulo escolheu o segundo caminho, mas tem algo ainda mais profundo. Ele diz que quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. A palavra guardará ali é militar. Significa proteger como um soldado protege uma cidade. Olha a ironia. Paulo estava sendo guardado por soldados romanos. Mas ele fala de outra guarda, uma guarda invisível sobre sua mente. Ele estava preso fisicamente, mas sua mente estava protegida. E talvez aqui esteja o erro que muitos cometem. Você tenta mudar as circunstâncias para ter paz. Paulo aprendeu a ter paz mesmo sem mudar as circunstâncias. Isso não significa negar emoções. Significa não deixar que elas governem você.
A ansiedade cresce quando acreditamos que estamos sozinhos no controle. Paulo sabia que não estava. Ele não tinha controle sobre Roma. Não tinha controle sobre o julgamento. Não tinha controle sobre o que fariam com ele. Mas ele tinha controle sobre onde colocava sua mente. E isso fica ainda mais claro alguns versículos depois. Ele diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, nisso pensai. Paulo ensina disciplina mental. Ansiedade é pensamento desgovernado. Paz é pensamento direcionado. Ele não estava dizendo para ignorar a realidade. Ele estava dizendo para escolher onde fixar o foco. Porque a mente sempre vai se fixar em algo. Ou ela se fixa no medo, ou ela se fixa na fidelidade de Deus. E aqui está a pergunta mais importante. Onde você tem fixado sua mente? Se Paulo, preso, conseguiu escrever uma carta inteira falando sobre alegria, gratidão e paz, então talvez a liberdade que você precisa não seja externa. Talvez seja interna. E isso muda completamente a forma como você lê Filipenses 4. Mas ainda tem algo mais profundo que quase ninguém comenta. E é isso que realmente transforma a ansiedade em paz. Até aqui nós vimos que Paulo não estava negando a realidade. Ele estava escolhendo onde fixar a mente. Mas agora vem a parte que quase ninguém percebe quando lê Filipenses 4. Paulo não escreveu essas palavras isoladamente. Ele escreveu depois de dizer algo muito revelador. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Isso significa que não foi automático, não foi natural, não foi instantâneo. Foi aprendizado. E isso muda completamente a forma como você encara a ansiedade. Porque talvez você esteja esperando que a paz simplesmente caia do céu. Mas Paulo está mostrando que paz é um processo aprendido. Ele continua dizendo: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele chama isso de segredo. E qual é esse segredo? Ele não diz: aprendi a controlar tudo. Ele não diz: aprendi a evitar problemas. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é um dos mais mal interpretados da Bíblia. Não é sobre conquistar qualquer coisa. Não é sobre sucesso ilimitado. É sobre suportar qualquer circunstância sem perder o equilíbrio interior. Paulo estava dizendo: eu aprendi a permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Ansiedade nasce quando sentimos que não temos força para lidar com o que está vindo. Paulo descobriu que a força dele não vinha dele. Ele não confiava na própria estabilidade emocional. Ele confiava na força que vinha de Cristo. Isso é maturidade espiritual. E aqui está algo importante. Paulo não era um homem naturalmente tranquilo. Ele era intenso, determinado, apaixonado. Mas intensidade não virou ansiedade porque ele submeteu sua mente a algo maior. Existe uma diferença entre sentir medo e ser dominado pelo medo. A diferença é onde você coloca sua confiança. E talvez aqui esteja um ponto sensível. Muitas vezes a ansiedade cresce porque queremos controlar o que ainda não aconteceu. Criamos cenários, imaginamos desastres, antecipamos dores. Mas Paulo vivia um dia de cada vez. Ele não sabia se sairia da prisão, mas sabia quem estava com ele dentro dela. Isso muda tudo. A paz que Paulo experimentava não vinha da ausência de risco, vinha da presença de Deus. E isso é muito diferente. Talvez você esteja esperando que tudo se resolva para então ficar em paz. Paulo aprendeu a ficar em paz antes da resolução. Ele não tinha garantias externas. Ele tinha convicção interna. E aqui está a aplicação prática disso. Quando a ansiedade bater, e ela vai bater, você precisa fazer 3 movimentos conscientes. Primeiro,
reconhecer o pensamento, mas não se identificar com ele. Ansiedade diz: você não vai conseguir. Paulo responderia: minha força não vem de mim. Segundo, transformar preocupação em oração direcionada. Ele não disse apenas para orar genericamente. Ele disse para apresentar petições específicas. Isso significa nomear aquilo que está te causando medo. Quando você nomeia, você tira o pensamento da névoa e o coloca diante de Deus. Terceiro, praticar gratidão intencional. Não gratidão superficial, mas lembrar evidências reais da fidelidade de Deus no passado. Paulo tinha um histórico com Deus. Ele já tinha sido livrado antes, já tinha visto milagres antes, já tinha experimentado provisão antes. Então ele escolhia lembrar. Ansiedade enfraquece quando memória espiritual é ativada. Talvez você precise fazer isso hoje, parar, respirar e lembrar onde Deus já foi fiel. E então vem a parte mais poderosa. Paulo escreve essa carta inteira falando de alegria. Alegria na prisão. Isso não é emoção forçada. É decisão baseada em perspectiva eterna. Ele sabia que sua prisão não definia sua identidade. Ele era prisioneiro de Roma, mas servo de Cristo. E quando sua identidade está firmada em algo eterno, as circunstâncias perdem o poder de definir seu valor. Talvez sua ansiedade esteja ligada ao medo de perder algo: status, segurança, controle, relacionamento. Mas Paulo já tinha perdido quase tudo, e ainda assim estava inteiro, porque sua identidade não estava nas coisas que podia perder, estava em Cristo. E aqui está a maior pergunta que talvez você precise enfrentar. Se tudo o que você teme perder fosse embora, você ainda saberia quem você é? Paulo sabia. E isso libertou sua mente. A paz que ele descreve não é ausência de turbulência. É estabilidade no meio da turbulência. É como um navio que balança, mas não afunda. Ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente estava livre. E talvez a maior prisão hoje não seja externa, é mental. E Paulo está mostrando que essa prisão pode ser quebrada. Não por negar emoções, não por fingir força, mas por escolher diariamente onde colocar sua confiança. A ansiedade pode até bater a porta, mas você decide quem governa sua mente. E Paulo aprendeu isso na prisão. Volta comigo para aquela imagem do começo. Um homem preso, algemado, vigiado, sem garantias. E ainda assim, ele escreve: não andem ansiosos por coisa alguma. Agora você entende que isso não era uma frase bonita. Era sobrevivência espiritual. Paulo não escreveu isso de um lugar confortável. Ele escreveu isso de um lugar onde a ansiedade teria todos os motivos para dominar. Mas ela não dominou. E talvez você esteja esperando que sua prisão acabe para então ter paz. Talvez você esteja dizendo: quando eu resolver essa dívida, quando esse problema passar, quando meu relacionamento melhorar, quando eu tiver segurança, então eu vou conseguir respirar. Mas Paulo respirava dentro da prisão. Ele não esperou a porta abrir. Ele decidiu que a mente dele não seria trancada junto com o corpo. E talvez aqui esteja a virada que você precisa hoje. Ansiedade não é apenas excesso de pensamento. É excesso de tentativa de controle. É querer garantir o amanhã hoje. É tentar resolver mentalmente o que ainda nem aconteceu. Mas Paulo tinha algo que talvez esteja faltando para muitos hoje: entrega real. Não entrega da boca para fora, mas entrega que muda o foco. Ele entregava suas petições. Ele agradecia antes da resposta. Ele confiava antes da solução. E isso produz uma paz que não faz sentido lógico. Ele mesmo diz: paz que excede todo o entendimento. Isso significa que a paz não depende da lógica da situação, depende da presença de Deus nela. Talvez você esteja dizendo: mas eu oro
e ainda fico ansioso. Paulo não está prometendo ausência instantânea de sentimento. Ele está ensinando disciplina espiritual. É prática diária, é decisão repetida. É toda vez que o pensamento ansioso surgir, você responder com verdade. Toda vez que o medo falar alto, você lembrar quem governa a sua vida. Toda vez que a mente correr para o pior cenário, você trazê-la de volta. Isso é maturidade. Paulo não nasceu assim. Ele aprendeu. E se ele aprendeu, você também pode aprender. Talvez hoje sua prisão não tenha grades visíveis, mas ela está na sua mente. Pensamentos repetitivos, medos constantes, cenários que não param. Mas deixa eu te lembrar de algo. A mesma carta onde Paulo fala sobre ansiedade é a carta onde ele fala sobre alegria. Isso não é coincidência. Alegria para Paulo não era emoção circunstancial. Era consciência constante de que Deus estava no controle. E aqui está a verdade que pode mudar tudo. Você não precisa que tudo esteja bem ao seu redor para que tudo esteja bem dentro de você. Você precisa de perspectiva eterna. Paulo sabia que mesmo que Roma tirasse sua liberdade, não podia tirar sua esperança. Mesmo que o mundo o julgasse, Deus o justificava. Mesmo que perdesse tudo, ele ainda tinha Cristo. E quando você entende isso, a ansiedade perde força, porque ela se alimenta do medo de perder. Mas quando você sabe que sua identidade está em algo que não pode ser tirado, você fica estável. Talvez hoje você precise parar de tentar resolver tudo e começar a confiar de verdade. Talvez você precise fazer o que Paulo fez na prisão: orar com entrega, agradecer antes da resposta, disciplinar a mente, lembrar da fidelidade passada e confiar na força que vem de Cristo. Não é negar o medo, é não deixar que ele seja o líder. E deixa eu terminar com a pergunta mais importante. Se Paulo estivesse sentado na sua frente hoje, olhando nos seus olhos, sabendo tudo o que você está enfrentando, você acha que ele diria: "Você não tem motivos para se preocupar"? Ou ele diria: "Eu sei que é difícil, mas você não está sozinho. Aprenda a entregar, aprenda a confiar, aprenda a fixar sua mente no que é eterno"? Ele escreveu isso da prisão. Você está lendo isso em liberdade. Talvez hoje seja o dia de aprender o que ele aprendeu. E se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também está lutando contra a ansiedade. Se inscreve no canal para continuar aprendendo como aplicar as cartas de Paulo no cotidiano real. E lembra disso: você pode estar passando por uma prisão temporária, mas sua mente não precisa viver presa. Até o próximo vídeo.